O caminho consagrado à perfeição cristã. Alonzo T. Jones. Capítulo 1. Introdução. Na revelação de Cristo, o Salvador, ele se manifesta em suas três ocupações: profeta, sacerdote e rei. Nos dias de Moisés, foi escrito de Cristo enquanto profeta: eu levantarei um profeta de entre os irmãos, como você, e porei minhas palavras na boca dele, e ele falará tudo aquilo que eu lhe mandar. E por que não escutar minhas palavras que aquele profeta falará em meu nome, eu lhe pedirei conta. Deuteronômio capítulo 18, versos 18 e 19. Esta ideia continua presente ao longo das Escrituras até sua vinda. Considerando-o como sacerdote, nos dias de Davi se escreveu de Cristo: Jeová jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos capítulo 110, verso 4. Esta ideia continua presente nas Escrituras, não somente até sua vinda, mas mesmo depois dela. E de Cristo como rei se escreveu nos tempos de Davi: eu tenho ungido meu rei sobre Sião, monte de minha santidade. Salmos capítulo 2, verso 6. E essa noção perdurou igualmente nas Escrituras posteriores, até sua vinda, depois dela e mesmo até o fim do sagrado livro. De maneira que as Escrituras apresentam claramente a Cristo em seus três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Esta tríplice verdade é amplamente reconhecida por todos quantos estejam familiarizados com as Escrituras, mas em relação com ela, há uma verdade que não é tão conhecida: que Cristo não é as três coisas ao mesmo tempo. Os três ofícios são sucessivos. Primeiramente é profeta, depois é sacerdote e finalmente rei. Foi profeta quando veio ao mundo como mestre enviado de Deus, o Verbo feito carne morando entre nós, cheio de graça e de verdade. Atos capítulo 3, versos 19 a 23. Mas então, não era sacerdote, nem o haveria sido se houvesse permanecido na terra, já que está escrito: se estivesse sobre a terra, nem ainda seria sacerdote. Hebreus capítulo 8, verso 4. Mas havendo terminado seu trabalho em sua obra profética sobre a terra, e tendo subido ao céu, à destra do trono de Deus, é agora e aí nosso sumo sacerdote, que está vivendo sempre para interceder por nós. E lemos: ele edificará o templo de Jeová, e ele levará a glória, e se assentará e dominará em seu trono, e será sacerdote em seu trono. E conselho de paz haverá entre ambos. Zacarias capítulo 6, versos 12 e 13. Assim como não era sacerdote enquanto estava na terra como profeta, tampouco hoje é rei no céu enquanto sacerdote. É certo que reigns no sentido e no fato de que está assentado no trono do Pai, sendo assim o sacerdote real e o rei sacerdotal segundo a ordem de Melquisedeque, que, ainda que sacerdote do Deus Altíssimo, era também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Hebreus capítulo 7, versos 1 e 2. Mas esse não é o ofício de rei nem o trono a que se refere contempla a profecia e a promessa, quando faz menção de sua função específica de rei. A função específica de rei que fazem referência à profecia e à promessa é que ele reinará sobre o trono de Davi, seu pai, perpetuando o reino de Deus na terra. Esse ofício real é a restauração da perpetuidade da coroa e trono de Davi, em Cristo. A coroa e trono de Davi foram interrompidos quando, por causa da profanação e maldade do povo de Judá e Israel, estes foram levados cativos à Babilônia, momento em que se fez a declaração: e tu, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da extrema maldade, assim diz o Senhor Jeová: tira o diadema, levanta a coroa. Esta não será mais, exalta a humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a entregarei. Ezequiel capítulo 21, versos 25 a 27. Desta forma, e neste tempo, o trono, coroa e diadema do reino de Davi ficaram interrompidos, até que venha aquele a quem pertence por direito, momento em que lhe serão entregues. E aquele que possui o direito não é outro que Cristo, o Filho de Davi.
E esse, até que venha, não é sua primeira vinda, em sua humilhação como varão de dores, experimentado em quebrantamento, e sim sua segunda vinda, quando vier em sua glória como Rei de reis e Senhor de senhores, quando seu reino esmiuçar e consumir todos os reinos da terra, ocupando-a em sua totalidade e permanecendo para sempre. É certo que quando o bebê de Belém nasceu, nos nasceu um rei, e foi e tem sido rei para sempre e por direito próprio. Mas é igualmente certo que esse ofício real, diadema, coroa e trono da profecia e da promessa, não os tomou então, nem os tem tomado ainda, nem os tomará até que venha outra vez. Será então quando tome sobre si mesmo o poder na terra, e reinará plena e verdadeiramente em todo o esplendor de sua glória e função régia. Porque nas Escrituras se especifica que depois que o juiz se sentou e os livros foram abertos, eis aqui, como um filho de homem que vinha e chegou até o ancião de dias, e lhe foi dado senhorio e glória e o reino, e todos os povos, nações e línguas lhe serviram. Seu senhorio é senhorio eterno que não passará. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Então, quando possuirá verdadeiramente o trono de Davi seu pai, e reinará na casa de Jacó para sempre, e de seu reino não haverá fim. Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Fica assim evidente pela consideração da Escritura, da promessa e da profecia, em relação com seus três ofícios, que estes não são ofícios simultâneos, não ocorrem ao mesmo tempo, nem sequer dois dos três. Primeiramente veio como profeta, atualmente é sacerdote e será rei quando regressar. Terminou sua obra como profeta antes de ser sacerdote e terminará sua obra como sacerdote antes de vir como rei. E precisamente da forma em que foi, é e será, é como devemos considerá-lo. Dito de outro modo, quando esteve no mundo como profeta, assim era como o povo devia considerá-lo. Assim é também como devemos contemplá-lo neste período, pela simples razão de que não era sacerdote enquanto esteve na terra. Mas passado este tempo, foi feito sacerdote. É o que agora é. É tão certamente sacerdote na atualidade como foi profeta quando esteve na terra. Em seu ofício e obra de sacerdote, devemos considerá-lo tão certamente, tão cuidadosa e continuamente enquanto que como tal sacerdote, como deviam, e devemos considerá-lo em seu ofício de profeta, enquanto esteve na terra. Quando voltar de novo em sua glória na majestade de seu reino, sobre o trono de Davi seu pai, então o consideraremos como rei, que é o que em toda justiça será. Mas só neste então é que poderemos considerá-lo verdadeiramente em seu ofício real, no pleno sentido do que implica sua realização. No que se refere à sua realeza, podemos hoje contemplá-lo somente como aquilo que será um dia, como profeta, como o que já foi. Mas em seu sacerdócio, devemos hoje considerá-lo como o que é agora, já que isso é o que realmente é hoje. É o único ofício em que no presente momento se manifesta, e esse é precisamente, e não outro, o ofício no qual podemos considerar sua obra e pessoa. Não se trata simplesmente de que estes três ofícios de profeta, sacerdote e rei sejam sucessivos, e sim que mais que isso, o são com um propósito. E com um propósito vinculado a esta, precisa ordem de sucessão em que se dão profeta, sacerdote e rei. Sua função como profeta foi preparatória e essencial para sua função como sacerdote, e suas funções de profeta e sacerdote, nesta ordem, são preparatórias para sua função como rei. É essencial que nós o consideremos em seus ofícios pela devida ordem. Devemos contemplá-lo em seu papel de profeta, não somente a fim de poder aprender de quem se disse: nunca falou homem algum como esse, senão que também possamos compreendê-lo adequadamente em seu ofício de sacerdote. E devemos considerá-lo no ofício de sacerdote, não somente a fim de receber o infinito benefício de seu sacerdócio, mas também a fim de estar preparados para o que havemos de ser, porque está escrito: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, verso 6.
E havendo considerado Jesus em seu ofício de profeta, com o fim de preparar-nos para considerá-lo com propriedade em seu ofício de sacerdote, é essencial que o consideremos em seu ofício de sacerdote, a fim de estar capacitados para apreciá-lo como rei, isto é, para poder estar com ele ali e reinar com ele. De nós mesmos se diz: tomarão o reino os santos do Altíssimo, e possuirão o reino até os séculos e até os séculos dos séculos, e reinarão para sempre. Daniel capítulo 7, verso 18 e Apocalipse capítulo 22, verso 5. Dado que o sacerdócio é precisamente o ofício e obra de Cristo, e que desde sua ascensão ao céu vem sendo assim, Cristo em seu sacerdócio é o supremo motivo de estudo para todo cristão, e certamente deveria também ser para todos os demais.